Kaoru Hanayama, um personagem do anime Baki, que é um dos personagens mais fortes que temos, né, no quesito força física, considerando que ele não treinou. Baki é um anime de luta, né, que tem artes marciais, tem vários lutadores e tem coisas ali sobrenaturais, mas a gente vai começar avaliando os personagens. E eu quis começar pelo Yakuza mais forte do Japão, Kaoru Hanayama. Kaoru Hanayama, apesar de parecer um fisiculturista de 35 anos, é um adolescente de 15. Pois é, eu sei que não parece. E aos 15 anos, ele assumiu a liderança da Yakuza. Ele é o 13º chefe da Yakuza, né? A família dele ali, ele é a 13ª geração da família. E como você pode ver, o corpo dele é repleto de cicatrizes, porque ele luta pra caramba. Só que ele não tem uma arte marcial definida, ele é um lutador de rua. A pose de luta dele, que é essa aí, é uma pose de luta bem grosseira. Ele não tem uma defesa sólida, também não tem uma guarda sólida, só que ele é literalmente uma força da natureza. O cara é muito forte. Para você ter ideia, foi mencionado no mangá que a força dele pode ser superior a de um gorila adulto. Você tem noção da força que um gorila adulto tem? Só para efeito de comparação, um gorila adulto tem a força equivalente a 9.000 newtons. Se você fizer uma força de 9.000 newtons, significa que você pode, por baixo ali calculando, você pode ter um impacto de soco de 18.000 quilos. Isso mesmo. O impacto do soco do Hanayama é de 18.000 quilos. Eu estou calculando o impacto de soco, tá? E ele é muito forte, a níveis proporcionais. Esse cara chegou, só para dar um efeito aqui, esse cara chegou a dar um soco num carro blindado e destroçar o carro. Isso mesmo, um carro blindado que era feito para ser a prova de balas, não foi a prova de um soco dele. Embora muito forte, dentro do universo do anime em que ele se encontra, ele ainda é considerado um dos protagonistas mais fracos. Isso mesmo, ele é um dos protagonistas mais fracos. Mas olha o que ele consegue fazer com um soco. Ele deu um soco nesse indivíduo aí e arremessou ele pelo ar como se fosse literalmente uma bala de revólver, né? E dá uma olhada no braço do cara. Isso aí é a força de aperto de Kaoru Hanayama. Uma das técnicas mais absolutas que ele tem. Ele segura e aperta. E a força de aperto é capaz de romper tendões, músculos e até rompimento vascular, ou seja, até vaso sanguíneo. A força de aperto desse cara é absurda. Ele amassa moedas como se fossem papel. Ele destrói latinhas com a mão, enfim. O cara faz umas coisas impressionantes. Só para você ter uma noção da força física dele, eu vou contar para vocês uma história da pescaria dele com base no mangá. Isso nem foi animado ainda, mas eu vou dar um spoilerzinho do mangá só para ter uma noção. Outro feito desproporcional e absurdo, durante uma pescaria, Kaoru Hanayama viu que tinha um tubarão branco ali incomodando a pescaria e atrapalhando a pescaria. Ele decidiu que ia pescar o tubarão. Ele tirou suas roupas, ficou só ali de tanguinha, né? Só ali com o tampador de partes íntimas, pulou no mar, saiu na mão com o tubarão branco e puxou o cadáver do tubarão. Tipo, ele pescou o tubarão, ele matou um tubarão branco com as mãos. E isso é um dos feitos de pescaria, tipo assim, é um cotidiano dele. Esse cara nunca foi treinado em nenhum estilo marcial. E você vê a posição de guarda dele é ridícula. Ele mesmo se recusa a treinar ao ponto de conviver com pessoas treinadas e se recusar a treinar. Porque ele foi abençoado com uma força desproporcional. Como eu disse, o cara pescou um tubarão. Mas se isso para você não for suficiente, ele é capaz de lutar. Lutar mesmo, tipo, ele tá trocando socos ali. Ele troca socos mesmo estando com ossos quebrados. Ele já foi atingido por balas de revólver. Foi ferido por elas. E ainda assim, pegou a mão do cara e estilhaçou a mão do cara. Isso tá no mangá. Porque ele literalmente tomou o dano do tiro, mas ficou normal. Tipo, a pele dele é densa, né? Então não sente tanta dor assim. Ele sente a dor, mas não perfura. Porque os músculos dele são densos. E lembrando, dentro da série em que ele está enquadrado, ele é um dos protagonistas, mas ele é um dos protagonistas mais fracos. Dentro da série em que ele está enquadrado, ele é um dos mais fracos.
um dos protagonistas mais fracos. Por que um dos protagonistas? Tem vários lutadores que são protagonistas de Baki, né? Do anime Baki ali. E o Kaoru Hanayama é um dos protagonistas, mas dentro do meio que ele está inserido, dentro dos protagonistas, ele é um dos mais fracos. Esses são os feitos do cara que é considerado um dos mais fracos, né? Um protagonista mais fraco. Ou seja, imagina quando eu chegar a falar dos fortes. Se ele é considerado um dos mais fracos, outra coisa interessante também que a gente pode mencionar, não só a resistência dele, mas a capacidade dele de literalmente ser incrivelmente rápido. Porque se você olha para um cara desse, ele é massivamente pesado, né? O cara é musculoso, cheio de cicatriz, não era para ele se mover rápido. Pois é, ele se move. Ele se move tão rápido que se ele tiver um aviso prévio, ele consegue se esquivar de balas. Tipo, se ele souber que você vai atirar nele, ele literalmente consegue se esquivar de balas por um reflexo de luta. E consegue reagir a golpes no último segundo. Tipo assim, o soco pode estar beirando o nariz dele, que ele simplesmente vai fazer isso aqui, ó. Passou. O soco pode estar beirando o nariz dele, que ele ainda vai dar um jeito de abaixar e fazer o soco passar por cima, ou alguma coisa desse tipo. Fora que ele toma golpes desproporcionais e ainda fica em pé, né? Ele ganhou o título de o Yakuza mais forte do Japão, porque literalmente esse cara tem 15 anos e parece um armário. Ele tá lá com as mãos no bolso, com seu terninho branco, e os outros caras que são lutadores treinados estão aterrorizados, porque estão vendo um cara do tamanho de um armário gigante, com as mãozinhas no bolso e simplesmente não conseguem pensar em atacar, porque eles estão pensando assim, pô, se eu atacar esse cara, eu não vou derrubar ele num golpe. E se eu não derrubar ele num golpe, esse cara vai me macetar. Então eles literalmente não atacam. A presença de Kaoru Hanayama, ela gera respeito. Porque são poucos que conseguem rivalizar com ele em trocação de golpes. Poucos que não, tipo assim, poucos no geral, né, no âmbito do anime geral. Entre os protagonistas, ele ainda consegue dar um pouco de trabalho, apesar de ele ser considerado por muitos, inclusive por mim, o mais fraco entre os protagonistas. Por que ele é o mais fraco entre os protagonistas? Porque ele não tem técnica. Ele é um lutador de rua. Ele não tem técnica. Mas ele tem uma noção de luta muito boa. Apesar de ele não ter técnica. Ah, ele luta boxe. Não, não luta boxe. Ah, ele luta Krav Maga. Não, não luta Krav Maga. Ele não tem técnica. Ele é um lutador de rua. Mas apesar de ele ser um lutador de rua, ele tem uma noção de luta muito boa. Porque ele tem uma força desproporcional, mas ele tem uma noção de luta muito boa. Porque ele pode usar o ambiente a favor dele. Ah, tem um vidro aqui, eu vou empurrar o cara no vidro, vai quebrar o vidro, eu vou ter uma fração de segundo para dar um soco. E um soco desse cara parece um tiro de canhão. Ele é bem forte. Forte o suficiente para matar pessoas comuns com um soco. Ou para pescar um tubarão branco com a mão, como vocês puderam ver. Ele já enfrentou o personagem mais forte dentro da sua obra e conseguiu tirar sangue dele. Isso mesmo. Ele tirou sangue do personagem mais forte dentro da obra dele, que é o Ogro, né? O Ogro é o personagem mais forte dentro da obra dele, né? O Ijiro Hama. O Yujiro Hama é o personagem mais forte. E o Kaoru Hanayama enfrentou o Yujiro Hama, porque o Yujiro Hama conseguiu reconhecer o Kaoru Hanayama como oponente. E quando ele foi desferir um poderoso soco no nariz do Yujiro, que o Yujiro não desviou, o Yujiro preferiu receber o golpe. Quando o Yujiro percebeu, ele estava com o nariz sangrando. Ele tinha que, né, golpeado o nariz dele e estava com o nariz sangrando. O mesmo Yujiro que enfrentou um exército e nem suou. Isso mesmo, ele enfrentou um exército armado e nem suou. Contra um soco desse cara, ele sangrou. Então, assim, tem ali uma parelha, né? Ele tem uma forçazinha. Esse mesmo cara enfrentou uma gangue inteira rival sozinho. Ele não pediu ninguém para ir com ele. Lembra que ele é um Yakuza, ele é um gangster? Pois é, ele enfrentou uma gangue rival sozinho. Ele falou assim: não, pode deixar. Eu seguro as pontas por lá, ninguém vai não. Os caras com faca, com porrete, com não sei o quê. E ele foi de mão vazia. E ele foi de mão vazia e pior, ele foi só de tanguinha. Isso mesmo, ele foi enfrentar os caras só de tanguinha. Ele foi lá de boa, descalço, só de tanguinha, só mesmo com o tapa necessário. E os caras, faca, porrete, ele desviando ou tomando alguns golpes, lógico, todo cheio de
né, essas cicatrizes ele conseguiu nessa luta. Ele pegou e mandava os caras pra parede, macetava. Enfim, ele enfrentou uma gangue inteira, sozinho, de tanguinha. Com a mesma tanga que ele nadou pra pescar o tubarão, ele foi enfrentar os caras. E literalmente venceu a gangue inteira. Por isso ele é reconhecido como o Yakuza mais forte do Japão. Não é porque ele é o cara mais, vamos dizer assim, um dos mais fracos, né? O protagonista mais fraco dentro da obra, que ele não é o patamar de força, significa que ele não seja forte. Porque para os âmbitos reais que a gente tem, ele é muito forte. Pô, um carro blindado, os caras atiram num carro blindado, o carro continua andando. Ele deu um soco num carro blindado, um soco desse aqui. E o carro blindado saiu voando. Então o cara já é resistente, né? Vamos combinar. Bom, galera, é isso. Esse é o Kaoru Hanayama do anime Baki. A gente vai falar de outros personagens de Baki mais pra frente, mas eu quis começar com ele. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus e até amanhã.